quero que os irmãos juntamente comigo já abram a sua Bíblia em Provérbios, no capítulo ou do número 11, né? Estamos falando de Provérbios 11, e vamos no versículo 28. Diz assim: aquele que confia nas suas riquezas cairá, porém os honestos prosperarão como as folhagens. Amém? Vamos ler de novo. Está escrito assim, ó: aquele que confia nas suas riquezas cairá, porém os honestos prosperarão como as folhagens. Eu quero implementar mais a esse versículo. Vamos mais um pouquinho para frente, em Jeremias. Jeremias, no capítulo 17, e o versículo 8. Jeremias 17 e o versículo 8. Ele diz assim: ele é como a árvore plantada perto da água, que espalha as suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, ele não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, ele não se preocupa, continua dando frutas. Amém? Vamos, curva a sua cabeça, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, em nome de Jesus, somos gratos ao Senhor, pois a palavra foi nos gerada no coração. Agradecemos por esses versículos que lemos e sabemos que o Senhor vai falar grandemente conosco. Mas queremos pedir que todo impedimento agora, Deus, o trabalhar do inimigo para impedir que essa palavra fixe no nosso coração, venha agora, em nome de Jesus, Deus, ser repreendido. Quero pedir que o Senhor abra agora, Senhor, os nossos corações, abra a nossa mente e nos dê, Senhor, uma clara compreensão do que o Senhor quer nos dizer. Pai, eu peço-lhe que o Senhor venha nos orientar e venha nos dizer aquilo que precisamos ouvir. Senhor, eu sei, Senhor, que a sua palavra é verdadeira em tudo que diz, e nada dela há de nos faltar. Por isso somos gratos agora, pois o Senhor já tem nos direcionado e o Senhor vai nos falar grandemente. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu pegar assim. Aleluia. Irmãos, quando eu li esses dois versículos, o Senhor me falou muito sobre um tema. E esse tema, ele vai ser, do nosso estudo hoje, ele vai ser direcionado, vai dar direção para nós do que vamos falar, que vai ser propósito. Amém? Amém. Eu, há algum tempo, já estou lendo sobre isso, sobre propósito, e tenho ficado muito feliz com o que tenho lido. Eu tenho até um livro em que estou lendo, e após terminá-lo, eu vou até, os irmãos quiserem, depois eu posso estar emprestando. Esse livro é Uma Vida com Propósito. Ele é de Rick Warren. E ele eu comecei a ler esse livro por acaso, e Deus falou muito comigo através desse livro. Eu acho bom quando você lê algo e ele vem em conflito com aquilo que você acha que é certo. Nós lemos 2 versículos e ele já nos, logo de cara, ele já nos vem assim contra aquilo que nós mais almejamos. Qualquer um que veio aqui para a Suíça, ou qualquer um que mora por aqui, almeja, e quando chega aqui, principalmente quando chega, eu já percebi isso, assim que chega aqui, a primeira coisa que faz é já pensar, vou conquistar as coisas no Brasil, principalmente nós brasileiros, né? Ou outro português, ou outro país, eu falo assim, no meu país já vou conquistar, eu vou ganhar aqui e vou enviar para lá para me conquistar. A nossa meta é essa. É difícil alguém que vem para cá que não tem um propósito desse. É lógico que eu converso com muitos que dizem, ao longo do tempo você vai ver, você vai querer mais ir embora para o Brasil. Você vai gostar da Suíça, vai querer ficar morando aqui. E eu comecei a ler e pensar sobre isso. Eu falei, interessante que o meu pensamento também é o mesmo que de muito. Eu falei, eu vou para a Suíça, vou ficar lá uns 3, 4, 5 anos, construir a minha vida no Brasil,
né, conquistar tudo que eu precisar lá e depois eu volto. E aí eu estava lendo, quando eu li esse versículo, algo veio contra o que eu estava pensando. E aí Deus falou assim, mano, sabe qual que é o problema? E aqui na Suíça eu tenho acompanhado, no pouco tempo que eu já tenho visto muito isso, eu acredito que vocês vão concordar comigo. O índice de depressão, de tristeza, de angústia, de solidão das pessoas é muito grande. E ela é em contraste do que nós vemos, porque um país que tem é bem regrado, é um país cheio de regras, todo mundo a segue, né, a grande maioria segue, você começa a notar que é estranho, porque as pessoas têm uma boa condição de vida. Até nós que chegamos aqui agora, né, somos novos, somos estrangeiros, a gente consegue ter uma boa condição de vida. E aí começa a haver um conflito, porque tem conquistas e agora, principalmente, né, nessa parte que tem o sol, que é mais o verão, dá para as pessoas saírem, se divertirem no lago e outros lugares, e mesmo assim você ainda olha para as pessoas e elas ainda estão com uma solidão tremenda. Eu falei, Deus, por que será? E aí Deus pegou e me deu um primeiro tópico. Esse primeiro tópico diz assim: tudo começa em Deus. Tudo começa em Deus. Eu acredito que o grande problema nosso, e quem aqui já leu algum livro de autoajuda ou escutou algum palestrante de autoajuda, é que eles incentivam nós e ele fala assim, ó, a força está dentro de você. Você tem que acreditar em você mesmo. Você tem que se amar. Você tem que, se você não gostar de você, ninguém vai gostar. E aí nós olhamos e falamos, nossa, isso é verdade. Eu acho que eu me interessava tanto nas pessoas, em cuidar das pessoas. Eu me interessava tanto em saber se as pessoas estavam bem. E aí eu esqueci de mim. E aí a gente volta lá e fala, já sei onde eu vou achar minha felicidade. E aí pega você e começa lá atrás de novo, e eu vou cuidar de mim, eu vou fazer o que é bom pra mim, eu vou... E aí depois de um tempo você começa a notar que isso não deu também muito resultado. E aí você começa a perceber que tem alguma coisa errada, você fala, Deus, o que está acontecendo? Antigamente eu cuidava das pessoas, eu tentava ajudar, sei lá, e só fui decepcionado. Agora eu estou buscando por mim, olhando para mim. E o grande problema é que nós falamos assim, qual que é o meu propósito? O que eu quero ser, o que eu vou conquistar? Aonde eu vou chegar? Quem eu vou ser? O que eu quero para mim? Qual é a minha profissão que eu quero? Qual que é o curso dos sonhos que eu quero? E aí você começa a fazer essas perguntas, o que eu quero? Quem eu vou ser? O que eu estou almejando? E aí eu faço uma pergunta. Qual é o seu propósito? Eu quero que você pense agora. Eu quero que você comece a responder para você agora. Qual é o seu propósito? Eu acredito que agora você possa estar, meu propósito é, sei lá, servir a Deus. Meu propósito é ser fiel, é... Não, pensa lá no fundo. Qual que é o seu propósito hoje? A Bíblia fala em Colossenses, os irmãos quiserem marcar, Colossenses capítulo 1 e o versículo 16. Colossenses capítulo 1 e o versículo 16. Diz assim: pois por meio dele Deus criou tudo no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele Deus criou todo o universo. Você lendo esse versículo, você vai começar a perceber que a nossa natureza ela está indo de contra o que a palavra de Deus está dizendo. Vocês começaram a perceber que o nosso foco tem sido assim, o que eu preciso eu vou pedir para Deus.
E o que eu estou precisando, eu vou clamar a Deus. E eu sei que aquilo que eu preciso almejar, eu vou pôr nas mãos de Deus. Mas nós estamos esquecendo que Ele é o Criador. Então a situação se inverte. Porque é o que Ele quer para você. O que Ele planejou para você? O que Ele almeja para você alcançar e ser um dia? Você está vendo que está tendo um certo contraste? E aí, aqueles livros de autoajuda falam que você tem que ser e conquistar, e ser aquele e fala assim, peraí, o que Deus quer que você seja? O que Deus quer que você alcance? Por que Deus colocou você no mundo? Ou você acha que você é mais bonitinho, mais legal que alguém? Eu parei para pensar sobre isso e falei, nossa, eu achava que Deus tinha um propósito, sei lá, de repente eu formular alguma fórmula secreta e curar uma doença aí que era incurável. De repente eu pensava que Deus queria que eu formasse seria um novo Bill Gates, quem sabe, né? Mas não, Deus tem um propósito para nós, é muito maior do que isso que nós imaginamos. É verdade. Só que o problema é que os propósitos de Deus são na parte do reino. E grande parte do reino ela não é física, ela é espiritual. E a grande parte do reino, ele bate um contraste com tudo que o ser humano diz. Eu vou dar um exemplo para você, que a palavra de Deus, ela diz assim, que para você ser o maior no reino de Deus, você vai ter que ser o menor. E aí o mundo pega e fala para você conquistar alguma coisa, você tem que ser o melhor naquilo. Você tem que ultrapassar todo mundo e não importa como. Então vocês estão começando a notar que há um contraste do que o que Deus quer e o que nós queremos. Você começou a perceber que o seu propósito, de repente, estava há muito tempo errado. É verdade. Eu vejo muitas pessoas, principalmente crentes, que têm anos e anos de evangelho, que ainda não chegaram a lugar nenhum porque ainda não identificaram e não reconheceram o propósito dele ter vindo ao mundo. Simplesmente isso. Qual foi o propósito de você ter vindo ao mundo? A Bíblia tem certos versículos que ele nos aterroriza, porque ele vai contra o que nós queremos. A Bíblia fala que existem pessoas que nasceram para a perdição. E você lê isso e fala, nossa, como pode isso? Jesus tem 12 discípulos. E aí Jesus pega e começa a ensinar todos os 12 do mesmo jeito. E Jesus começa a tratar todos os 12 da mesma forma. E Jesus tem um plano para os 12. E Jesus fala para ele, eu estou treinando vocês, estou preparando vocês, porque quando eu for, assim que eu morrer e ressuscitar, quem vai assumir o meu legado é vocês. Vocês vão ter a obrigação de pregar o Evangelho e levar ele para as nações. Mas só que tinha uma profecia que no meio deles tinha um. E esse um, ele seria o traidor. Aí, eu vou voltar um pouquinho. A Bíblia fala assim que antes da fundação do mundo, Jesus já estava separado para ser o cordeiro que ia ser sacrificado, porque ele era o único que era santo. Então, se a Bíblia está falando que Jesus estava bem antes disso, já preparado para a cruz, ele está dizendo que esse Judas já estava preparado para ser Judas. Aí você vai falar, mas peraí, agora você está colocando aqui na minha cabeça uma certa interrogação, porque como que dentro de tudo isso que está acontecendo, você está me falando, você está falando que tem pessoas que já são condenadas? Infelizmente sim. A Bíblia vai nos dizer que tem pessoas que ela têm um propósito de vir aqui e simplesmente mostrar a glória de Deus sendo condenada. Mas como isso? É algo conflitante para mim. Mas é algo que é real, e eu preciso falar isso porque a nossa mente vai começar a entender coisas que a palavra nos orienta. A Bíblia diz que antes do povo de Israel eles já estarem presos, Deus chegou para Abraão e falou assim, Abraão, você vai ser uma grande nação. Só que vem aqui que eu vou te contar o que vai acontecer com essa nação, que vai vir de você. E aí Deus começou a falar que lá na frente eles seriam presos e sofreriam, estariam lá em cativeiro por muitos anos. E tudo isso acontecendo com Abraão. Aí Abraão olha e fala, mas espera aí Deus, não se preocupa, que eu separei Moisés. Você não conhece, vocês não têm noção quem será ele. Mas eu já separei ele, e ele vai vir. E ele vai tirar o povo do Egito. Irmãos, a cada propósito que eu vejo dentro da Bíblia, e eu pergunto para vocês, nasceu outro Moisés?
Eu pergunto para vocês se nasceu outro Abraão. Se vocês começarem a refletir na Bíblia, não tem outro Davi. Não teve outro Salomão. Foram se passando reis, foram se passando juízes. Se passaram profetas e passaram grandes pessoas que revolucionaram. Mas elas eram únicas. O poder de Deus, a inteligência, a sabedoria de Deus ela é tão imensurável pela nossa mente, que Ele pega e Ele vem nos mostrar que, preste atenção, eu tenho um propósito para cada um de vocês e ele não é o mesmo que nenhum do que já se passou nessa terra. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero hoje estimular vocês. Eu quero deixar vocês com desejo de descobrir qual é o propósito de vocês. Glória a Deus. Aleluia. Eu, estudando, peguei muita coisa, peguei bastante coisa que ia entrar dentro desse texto de propósito. Eu falei, Deus, nossa, dá para me decorrer muitas coisas. Mas quando eu me joelhei, o Senhor me olhou e falou, eu quero que hoje você só estimule a eles a buscarem um propósito. Glória a Deus. Os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim, Jesus, ensine-nos a orar. Aí Jesus, fácil? Senta aqui. Eu imagino eles todos lá, né? Aquela rodinha, Jesus lá em pé, vou ensinar o seguinte. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Eu acredito que quando Jesus falou isso aí, irmãos, acho que se fosse hoje, né, na meio da igreja pentecostal, acho que todo mundo já estava no reteté, porque Jesus falou algo soberano. Ele falou assim, Pai nosso que estais no céu. Eu vou falar para vocês algo simples, mas que vocês vão perceber que vocês sempre falaram e nunca entenderam. Quando Jesus falou assim, Pai nosso que estais no céu, Ele explicou para vocês uma coisa. Toda vez que vocês forem orar, a oração é para quem? É para o Pai. Simples. Ele falou assim, você não ora para o Espírito Santo. Ele vai estar com você, mas você não ora. Ele falou assim, Jesus, eu vou morrer por vocês, mas vocês não oram para mim. Você ora para o Pai. A gente começa a entender o propósito que Jesus começa a falar nas Escrituras, de cada detalhe. Quando você entende propósito, eu estou dizendo para vocês que vocês não vão parar de ter interrogações. Vocês vão começar a ser direto. Porque eu posso ter um propósito hoje de ir para minha casa. Mas se eu não pegar o caminho certo, eu posso até um dia chegar em casa. Mas eu posso levar anos e anos e anos. Deus ele tem determinado para nós propósitos. E esses propósitos eles não ficam apegados às coisas desse mundo. Eu estou falando isso porque, de repente, você chegou hoje e falou assim, onde vai ser um culto de ensino, e nesse culto, o que nós vamos aprender? Quando você se apega ao propósito de Deus, a Bíblia fala que aquele que busca o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas. Aí o problema é que nós fazemos o contrário, nós pegamos a Bíblia e falamos, é muito difícil esse negócio aí de buscar o reino de Deus e a justiça. Vamos fazer o seguinte, a gente busca as demais coisas. Quem sabe o reino e a justiça é acrescentada a nós. E aí não acontece. Vocês perceberam que às vezes você busca tanto uma coisa, vocês estão lutando tanto por algo. Hoje, de repente, era para você estar muito longe. Hoje era para vocês estar em outro patamar. Eu não falo espiritual, eu estou falando financeiro. Eu estou falando um patamar social. Eu estou falando um patamar até familiar. Mas ainda você não descobriu o propósito. E aí você continua brigando. Porque parece que Deus está falando assim, vai por esse caminho. E aí você está indo pelo outro. E sabe, você quer brigar com Deus. Aí o grande problema é que nós vamos cair no mesmo erro de Jonas. Eu lembro-me que Jonas brigou muito e Deus falou assim, Jonas, eu não posso mexer no seu desejo. Eu não posso mexer naquilo que você tem escolhido, Jonas. Se você não quer fazer a minha vontade, você não faz. Mas só que você vai prejudicar muita gente. Agora pare um pouquinho para refletir e pense, quantas pessoas você já me prejudicou? Mesmo que não for diretamente. Mas se você estivesse no propósito de Deus, de repente muitas pessoas não precisavam passar pelo que passaram. A Bíblia fala que aqueles homens estavam dentro do barco, eles não tinham a menor noção de quem era Jonas. Para eles era mais um passageiro. Aí foi quando começou, veio a tempestade, começou tudo a ir por água abaixo. Eles olharam para Jonas e falaram, peraí, quem é você?
Aí Jonas, bom, eu sou um homem que não estou obedecendo muito a Deus. Ele diz, então já sei. Eu não sei quem é seu Deus não, mas ele está bravo. Vocês perceberam que quando o nosso propósito não está alinhado com o de Deus, Deus ele não vai te matar. Deus ele não vai te destruir. Mas só que quando a palavra ela não está andando conforme Deus tem te orientado, você vai começar a ir por lugares que você não conhece. Eu falo sempre para as pessoas, a Bíblia falou que Jesus falou, ele falou bem claramente, no mundo tereis aflição. Jesus, eu gosto muito de Jesus, eu amo Jesus, porque a forma que ele ensinava era perfeita. Ele falava assim para você, você não vai ser rico, você não nasceu para ser rico, você nasceu para ser pobre, porque se você for rico, você se perde. Jesus era bem assim, claro. Aí muita gente não aceitou. A Bíblia fala que antes de Jesus começar a contar que ele ia morrer na cruz, ele tinha mais de 3.000 pessoas, homens, que acompanhavam ele. Aqueles que andavam constantemente. Aí quando Jesus falou assim, assim como eu vou morrer na cruz, quem andar comigo também vai ser crucificado comigo. Vocês vão passar por Marte. Ele começou a saber, um sair no outro. Aí falou, ficou só os 12. E aí vem aquela linda frase de Pedro. Quando Jesus falou, e vocês não vão embora? Aí Pedro, Jesus, para onde nós vamos? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Eu acho legal porque eu quero usar Pedro, que o Pedro é o cara mais que eu comparo muito comigo. Pedro ele já entendia o propósito de Deus para a vida dele. Pedro ele já sabia desde o início, falou assim, ele almejava, antes de conhecer Jesus, conhecer o Messias, o ungido de Deus que ia vir. Quando o seu irmão Tiago chama ele, ele fala, achamos o Messias. Agora esse é o Messias que chegou, porque durante todo o tempo da profecia que ia vir Jesus, vieram muitos outros. E desses outros que toda vez que aparecia um homem, um líder, que era muito usado por Deus, eles imaginavam, será que esse é o Messias? E aí veio João Batista pregando e todos falavam, esse é o Messias. Não, esse homem fala com autoridade. E aí quando Jesus apareceu, que Tiago falou, vamos lá. Ei Pedrão, achamos o Messias. E ele conheceu a Jesus. A Bíblia fala que mesmo ele conhecendo a Jesus, mesmo ele ouvindo os ensinos, ele continuava naquela vida. Porque o propósito de Pedro era continuar, viver a sua vida normal. Ele trabalhava, ele tinha os seus barcos, ele tinha lá a sociedade. E a Bíblia fala que vai decorrendo, até que um dia Jesus entra no barco, e todo mundo já conhece a história, e pregou, e levou eles para pescar de novo, a pesca maravilhosa, e voltou. Aí Pedro pegou e falou, peraí, eu acho que eu achei meu propósito. Eu vou servir a Jesus, eu vou andar com ele. E isso é maravilhoso. Isso aqui se fosse um culto de domingo, acho que os irmãos estavam até, glória a Deus, aleluia. Eu falei, irmãos, é que vocês não chegaram quando Jesus foi crucificado. Que Pedrão falou assim, Jesus, eu nunca vou te trair, eu nunca vou te deixar. E quando chegou na crucificação de Jesus, Pedro negou a Jesus 3 vezes, sendo que Jesus já tinha falado, você vai me negar 3 vezes. E eu não julgo Pedro, porque Jesus falou para nós assim, toma cuidado, viu, porque o adultério, ele é pecado, e se você pensar no adultério, ele é pecado. E quantas vezes pensando a gente não adulterou? Sendo que Jesus já tinha falado para nós na palavra. E todas as vezes vem o pastor ou vem alguém aqui pregar e fala, toma cuidado com o adultério, irmão. Ei, toma cuidado com a cobiça. Toma cuidado aí com a mentira. E a gente faz igual Pedro. Jesus está nos orientando e a gente continua caindo no erro. E eu acho maravilhoso que Pedro, ele achava que tinha um propósito. E Pedro, ele pegou aquele propósito e falou assim, quando chegou que ele foi e traiu Jesus, a Bíblia fala que ele chorou amargamente. E esse propósito dele, ele pegou e falou assim, eu achava que eu tinha um propósito, mas eu não nasci para isso. E ele voltou de novo para a velha vida. De repente, onde você entrou, aqui imaginava que você tinha um propósito. Só que quando você sai do culto, normalmente você vem para um culto ou de quarta, ou de sábado, ou de domingo, e quando acaba esses cultos, você volta para sua casa, aparentemente você volta para aquela velha vida. Já percebeu que na igreja você chega e dá ânimo, tem uma palavra aqui de fé, e uma palavra que edifica, e você levanta e, nossa, essa semana vai ser diferente.
Sabe por quê? Eu pergunto para vocês. Você se programa a semana toda para ir para o serviço. Você se programa a semana toda para o horário de almoço. Você se programa até as noites livres, os horários livres, para fazer alguma coisa. Mas você não coloca uma marcação. Amanhã eu vou levantar pelo menos 1 hora mais cedo e vou orar, porque eu preciso orar. Quando foi que você fez essa programação? Eu preciso ler a Bíblia amanhã. Nem que seja pelo menos 10 minutos. Eu vou me programar aqui e eu vou deixar 1 hora livre para isso. Vocês estão percebendo que o que é mais importante para nós é aquilo que nós realmente estamos buscando. A gente pode falar que eu falo por mim, o meu propósito é buscar a Deus de uma forma que eu nunca busquei. Só que quando chega amanhã, sabe o que eu faço? Vou me preocupar com as minhas coisas que eu tenho que fazer e esqueço de tirar um tempinho para Ele. O propósito, ele começa a mudar a sua visão. O apóstolo Pedro, depois de tudo isso que aconteceu, Jesus chega para ele e começa a fazer 3 perguntas básicas. E as 3 perguntas eu falo assim: ei Pedrão, você parou? O que aconteceu? Pedro: ah não, Jesus, é que eu estou meio aqui voltando para o serviço, trabalhando. Jesus: não, ué, você não me amavas? Aí Pedrão: é Jesus, tu sabes que eu te amo, né? Você sabe que eu gosto do Senhor. Jesus: não, peraí Pedro, você falou que ia morrer por mim, que lutava, você cortou a orelha do rapaz lá e queria matar todo mundo. E agora você fala que você gosta. Ele: é Senhor, você sabe que eu gosto do Senhor. Jesus: não, peraí Pedrão, realmente tu me amas? E essa pergunta Jesus faz agora: será que vocês me amam mesmo? Paulo fala assim: o amor tudo sofre, o amor ele tudo suporta. O amor não quer o seu próprio bem. O amor ele não é ciumento, ele é avarento. No amor ele quer o bem. O amor ele ama a dignidade. Vocês começaram a perceber? Até o que a gente acha que é amor, a gente nem sabe o que é amor. Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, eu vou mais uma vez falar para você que eu tenho um propósito para você. Porque o propósito que você achava que você tinha, fui eu que coloquei dentro do seu coração. Por mais que você achou que você ia parar, por mais que você achou que você ia desistir, o meu propósito ainda continua vivo em você. Aleluia. E daquele dia em diante, a Bíblia fala que Pedro entendeu claramente que ele estava andando conforme o propósito de Deus. E a Bíblia fala que Pedro começou a realizar grandes milagres, maravilhas. Irmãos, quando nós entendemos qual que é o propósito de Jesus para nós, nós nunca mais vamos conseguir ser o mesmo. Por mais que você queira ser o mesmo, você não consegue mais. Eu quero que vocês reflitam hoje sobre propósito. Eu quero que vocês reflitam sobre eternidade. Nós temos pouco tempo nessa terra. Pouco tempo. Vamos dizer que você viva 90 anos. Isso é nada. Eu estava lendo sobre Billy Graham. Eu amo muito a biografia dele, eu acho interessante. Um homem que pregou para mais de 2 bilhões de pessoas. Isso foi ao vivo, ao mesmo tempo. Billy Graham, um homem que ganhou, só num evento, 1 milhão de almas. Ele chegou aos seus 99 anos. E ele parou em uma frase, ele disse assim: de tudo que eu ganhei, de tudo que eu conquistei, o que eu mais fico feliz é que a minha salvação ainda está de pé. Porque, irmãos, eu faço essa pergunta e ela é simples, mas se você parar para refletir nela, você vai começar a perceber que nós somos tão bobos. A eternidade, a Bíblia fala que ela não tem fim. Então quer dizer que a eternidade não tem tempo para ela. Aí nós vivemos no máximo 120 anos. Aí você compara agora. Qual que é maior? Começou a perceber que nós estamos dando valor a uma coisa tão rápida e passageira? É a mesma coisa que eu falar para vocês assim: ó, vocês vão ganhar 1 milhão de reais.
ou 1 milhão de francos, melhor, né? Imagina, como eu falo, vocês vão ganhar 1 milhão de francos se vocês aguentarem ficar 1 hora em pé. Ou vocês podem se deliciar com tudo que tiver nesse país aqui, durante 1 hora. Tudo que você quiser, você pode pegar e curtir e se divertir. Aí vocês vão fazer o quê? Lógico que eu quero. Eu vou ficar em pé aqui parado. Eu vou sair por aí, curtindo tudo, e depois vai acabar. E aí? A comparação que nós fazemos com o reino de Deus é essa. Jesus, ele foi bem claro, ele falou assim, ó, deixa eu falar para vocês. Existe um reino, e esse reino ele tem um valor que é incalculável para vocês. Só que o problema é que nós damos valor a este mundo e ao reino de Deus nós não temos nem noção o que é. Eu sei que muitos aqui ainda são novos no Evangelho, tem outros que já são mais velhos, mas se nós falamos assim, o que você almeja na eternidade? Vai falar, eu quero ir para o céu, mas qual o motivo de você querer ir para o céu? A pessoa não tem nem noção o que tem o céu. Pare um pouquinho para pensar. Você consegue imaginar, diácono, um dia sem dor? Você passar o dia inteiro sem se preocupar com nada, sem sofrimento. Aquele dia que você vai ter só paz o dia inteiro. Você vai acordar em paz, vai passar o dia inteiro em paz. Quando você for dormir, você está numa paz que você nem entende que paz é essa. Já começou a imaginar que você não vai se preocupar mais nunca? Porque a gente fala assim, nós temos o culto aqui, o culto, nós temos que fazer o culto em 1 hora. Porque amanhã tem serviço, outros têm obrigações, e depois do culto as mulheres têm para suas casas fazer janta, ou cuidar dos seus maridos, ou fazer alguma obrigação. Agora você imagina que na eternidade o tempo para você é insignificante. Eu posso falar para vocês, daqui a 200 mil anos eu vou visitar você. Você começou a perceber? Essa analogia que eu estou fazendo é simplesmente para você entender que no céu não vai ter preocupação. No céu você não vai se preocupar mais essa correria. Glória a Deus. Vocês estão começando a entender? Eu estou tentando fazer uma imagem do céu que não chega nem perto do que é o céu. É verdade. Um dia eu falei para Deus, Deus, eu queria ver o céu. Falei, Deus, por que você não me mostra o céu? Paulo foi, né? Eu ouço o testemunho de pessoas que foram até o céu. Eu falei, eu queria dar uma olhadinha só, assim, só. Ah, senhor, mas de novo você quer ver? Eu falei, não, eu nunca vi. Ele falou, abre Apocalipse. Pega lá do capítulo 20, vai lendo. Aí eu falei, senhor, mas assim, ele falou, eu dei imaginação para vocês, para incentivar a sua fé. Irmãos, nós temos que começar a ter propósito. E o propósito verdadeiro no reino. É tempo de nós pararmos e ficarmos nessa loucura da terra. Porque quando você começa a escutar Deus, as coisas começam a acontecer naturalmente. Lá em Romanos, Paulo vai escrever para eles e fala assim, que Roma é uma loucura. Aí ele falou, tudo aqui no Roma é correria, é doideira, todo mundo quer conquistar e quer alcançar, e um quer fazer. Ele falou, vocês não entendem que tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus? Entenda, tudo colabora, é tudo. Tanto o que vem de ruim quanto o que vem de bom só vai colaborar para você. Eu quero dizer para os irmãos que hoje eu gostaria muito que muitas outras pessoas ouvissem essa palavra. Eu sempre falo para Deus, Deus, é poucas pessoas que têm o privilégio de entender o Senhor falando coisas simples. Irmãos, propósito é algo tão simples. Não é coisa que todo dia você pensa, você não coloca um propósito seu todo dia. Lá no Brasil nós temos o costume de colocar em 31 de dezembro. E 31 de dezembro é a data do propósito. Porque todo mundo fala assim, o ano que vem vai começar, então deixa eu já fazer minha lista. E todo mundo começa a fazer a sua lista, eu vou conquistar isso esse ano, eu vou buscar isso e aquilo, e vai, escreve. Aí passa o ano todo, acaba, aí ele vai lá, pega o caderninho, nossa, peraí, deixa eu ver o que eu cumpri. Nada. Sabe por quê? Porque não era propósito. Ele tem um desejo. Quantos aqui não já viu pessoas que têm um desejo de servir a Jesus? Quantos aqui não viu pessoas que vêm todos os cultos aqui? Quantas pessoas que você vê claramente que ela está há muito tempo dentro do Evangelho
mas você percebe que aquilo ali é simplesmente uma rotina. Eu uso sempre o exemplo de grandes homens que eu amo muito ler biografia, principalmente de homens que tiveram sucesso. Apesar que o sucesso deles é de coisas materiais, mas isso é algo para nós meditarmos. Eu estava comentando com meu pai e falei assim: pai, é interessante que o Bill Gates, ele simplesmente chegou e falou assim para a faculdade, uma das melhores faculdades do mundo: não quero mais estudar aqui. Eu falei: você é louco? Por quê, menino? Ele: não, eu tenho um propósito. E aí fala com o amigo dele, saiu com ele e falou: se você está aí, eu também estou junto com você. Essa ideia é boa, eu acredito. E eles foram atrás desse propósito. E aí nesse meu envolvimento entrou outros grandes homens da história. Um deles, a maioria conhece, Steve Jobs. E dentro dessa grande história desses homens se envolveram, todo mundo disse: não, essa história não sei não se vai dar certo aí. Esse seu propósito é muito louco. Você não sei não, viu? Aí ele: mas eu acredito. Eu imagino no meio do decorrer de tantas coisas erradas que não deu na vida de Bill Gates. Imagina a família toda contra: você é louco? Você vai largar a melhor faculdade por algo que você nem sabe se vai dar certo. Mas ele acreditava tanto no propósito que nada impedia ele de chegar naquilo. Vocês estão começando a perceber que há um parentesco de propósito e fé? A Bíblia vai nos falar em Hebreus, no capítulo 11, que a fé é o firme fundamento das coisas que você espera, mas você ainda não vê. E eu vou perguntar assim: quem aqui tem fé? Aí como eu sou o primeiro, eu tenho fé, graças a Deus. Só que a minha fé vai só até onde eu estou vendo. Se Jesus falar assim para você: larga tudo que você tem agora, vai lá para a África, lá tem uma aldeia, você vai ficar pregando lá, eu vou te sustentar. Pera aí, Jesus. Opa, pera aí. Não é assim, né, Jesus? Eu estou com umas metas aqui antes, eu tenho uns propósitos aqui antes, sabe? Eu tenho que conquistar algumas coisas aqui, porque se não der certo lá, vai que é coisa da minha cabeça. A fé, ela faz a gente alcançar coisas e chegar a lugares que nós nunca imaginamos. A Bíblia fala que sem fé é impossível que você agrade a Deus. Então assim, fazendo uma comparação, você percebeu que eu estou falando agora de nós cristãos, nós somos crentes, servimos a Deus. A gente acredita veemente que Deus é tudo para nós, que nós viemos aqui para adorar Ele. Só que de repente você não está nem agradando a Deus, porque a falta de fé no seu coração. A palavra diz: sem fé é impossível. Se você não tem fé, você não está. Opa, é simples, mas é terrível. Eu sirvo a Deus há tanto tempo e eu não tenho fé para ir orar para uma menina que está com câncer. Opa, o que está acontecendo? Na minha última ministração, eu fui na igreja presbiteriana. E quando eu cheguei lá, eu falei: Senhor, eu quero trazer uma palavra aqui diferente, porque eu sempre ministro nessa igreja. E a igreja presbiteriana, os irmãos sabem que é uma igreja bem tradicional. E quando eu cheguei lá, o Senhor me deu uma palavra em Mateus. E eu peguei, abri e falei: deixa eu dar uma lida, o que é que o Senhor quer que eu fale em Mateus? Eu falei: onde que é, Senhor? Eu comecei a folhear. E quando eu abri, a palavra dizia assim: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Nossa, que maravilha. Eu falei: essa palavra é muito boa para pregar. Ele falou: e em meu nome vocês curarão enfermos, em meu nome vocês vão libertar os cativos, em meu nome vocês vão dizer, vai acontecer. Eu falei: epa, agora complicou, Jesus. Uma igreja tradicional, como é que eu vou falar para eles que eles estão abdicando de algo que Deus deu para eles? E a mesma frase que eu disse lá, eu quero repetir para vocês. Jesus deu autoridade para vocês. Jesus nos deu autoridade. Ele falou: em meu nome você tem autoridade. Você não precisa ser pastor, você não precisa ser presbítero, você não precisa ser nada, você tem que ter autoridade no meu nome. Mas você tem fé para isso? Eu quero encerrar minha participação e quero incentivar vocês agora a colocar um propósito perante a Deus.
E que esse propósito agora não vai ser mais seu. Agora você vai orar e vai falar para Ele: Deus, qual que é o seu propósito para mim? Eu quero que vocês agora orem para que Deus não mostre, mas que Ele comece a desenhar, se for necessário, na parede para você. Assim, Deus, se for necessário, desenha, sei lá, coloca no quadro, bota no meu WhatsApp que eu consigo achar mais rápido. Amém? Mas começa desesperado por isso. Jesus quer usar vocês tremendamente nessa terra. Há necessidade de pessoas a serem usadas por Deus. Mas o problema é que você está tão interessado e preocupado com outras coisas, não está cumprindo o reino. Peço para os irmãos se levantarem, para nós fazermos uma oração, e eu já passo para o pastor, dar continuação ao culto. Amém? Senhor Deus, a Tua palavra foi ministrada, e eu peço ao Senhor que nesse instante o Senhor venha, não só no meu coração, mas no coração dos meus irmãos, Senhor, acender um propósito que o Senhor já tinha colocado na vida de cada um há muito tempo. Senhor, eu quero que você comece a mostrar para cada um o propósito que o Senhor tem nesse instante. Senhor, porque sonhamos, temos desejos, mas são coisas tão superficiais. São coisas tão pequenas que para o seu reino não é nada. O Senhor nos deu autoridade, Senhor, sobre demônios. O Senhor nos deu autoridade sobre enfermidades. E nós não usamos isso, porque estamos fora do seu propósito. Senhor, muitas das vezes nos pegamos orando e falando: Senhor, por que isso não acontece? Senhor, muitas das vezes se pega orando e fala: Senhor, eu era tão usado. E muitas das vezes se pergunta: Senhor, eu tinha tanta autoridade, eu tinha tanta fé. E nesse instante, Senhor, parece que tudo se acabou. O Senhor não quer simplesmente que nós oramos. O Senhor não quer simplesmente que começamos a ler a Bíblia. Isso faz parte, isso é uma obrigação. Mas o Senhor quer que retome o propósito do Senhor. O Senhor não tem para nós só bênçãos nessa terra. O Senhor quer que nós buscamos o que vem do alto. O Senhor quer que nós entramos no reino. Mateus, no capítulo 5, ele fala que bem-aventurados aqueles que são pobres de espírito. Bem-aventurados que são pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Senhor, o inimigo tem colocado no coração de muitos aqui que eles não precisam tanto buscar ao Senhor. O inimigo tem falado que está forte, tem experiência, mas não tem entendido que em todo o tempo, quando nós compreendemos que nós somos carentes da sua presença, a necessidade da sua presença, nós vamos entender o que o Senhor tem para nós. Assim como um dia o Senhor chamou Paulo, assim como um dia o Senhor trouxe aquela luz na vida de Paulo e colocou o propósito dentro do coração dele, que vem agora em nome de Jesus. Senhor, comece a colocar propósito agora em nome de Jesus. Senhor, comece a derramar o propósito na vida de cada um agora em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus aqueles propósitos que não eram do Senhor. Muito deles foi plantado, Senhor, pelo nosso inimigo. Agora em nome de Jesus vai ser retirado. Senhor, que possamos sair daqui com o desejo de entender o que o Senhor quer e o que o Senhor tem para nós. Senhor, a vida de muitos vai começar a mudar a partir de hoje. Porque até a forma de ministrar, Senhor, de dar oferta, a forma de falar com as pessoas, a forma de entregar a palavra vai ser diferente. Até, Senhor, o entendimento da oferta do dízimo vai ser diferente. Eu peço em nome de Jesus, as bênçãos do Senhor vai começar a andar conosco, porque nós vamos começar a andar com o seu propósito. E mais nada vai impedir o que o Senhor tem para nós. Eu declaro em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero declarar em nome de Jesus. Deus, aquilo que cada um precisa, agora está sendo colocado dentro do seu coração. E assim, Senhor, eu já agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém?